Nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Paulo de Tarso fala o seguinte: embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Emmanuel vem comentar na lição 141 do livro Vinha de Luz, o escudo. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos e imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo, a fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou que usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados do veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Interessante, né, que no estudo passado ele falou do capacete, e nesse estudo de hoje ele fala sobre o escudo, e que são indumentárias, instrumentos utilizados em combate. É que ele vem falar sempre do bom combate, né, Paulo de Tarso? E o bom combate qual é? É o combate contra as nossas más inclinações, é o combate contra nós mesmos, procurando afinar o que existe ainda de desafinado na gente com relação ao Evangelho de Jesus. Mas ele vem falar para a gente que o escudo principal que a gente deve utilizar, e acho que todo mundo sabe o que é escudo, a proteção. A gente, quando vai sair na chuva, a gente usa o guarda-chuva como escudo. A gente está sempre usando um casaco como escudo ao frio. O escudo é tudo aquilo que vai trazer um revestimento, que vai trazer proteção para a gente. Ele chama atenção para a gente que o escudo para a gente tem que ser a fé. E é interessante que aquela perguntinha do Livro dos Espíritos que fala como é que a gente faz para ser feliz na Terra. Eles botam 3 respostas, né? Em relação à vida material, posse do necessário. E em relação à vida espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Usa a palavra fé no futuro. Mas se a gente for definir fé, o que seria fé? Tem gente que define fé assim, aquilo que eu ainda não sei provar para todo mundo, não consigo provar para todo mundo, mas eu tenho que a minha certeza, ou aposto que seja daquela maneira. É claro que a gente, para ter uma definição de fé mais interessante para cada um de nós, é interessante que a gente realmente prove, que a gente busque, e que mesmo que as outras pessoas não consigam alcançar um determinado nível de entendimento, que a gente consiga, porque a experiência pessoal ninguém tira da gente. Mas também tem aquela fé que você simplesmente aposta ali, né? Como dizia a música do poeta brasileiro, né? Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim ou pelo não. Né? O que é a fé? A fé, conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente está estudando assim, o encontro, a aliança definitiva da ciência com a religião. Que é um estudo muito bonito que a doutrina espírita está trazendo para a gente. Né? Que se as duas são feitas por Deus, criadas por Deus, uma não pode de maneira nenhuma contradizer a outra. Então a gente tem que parar para pensar assim, peraí, vamos lá, o que a ciência fala? É isso. O que a religião está falando? Está tendo choque? Alguma coisa está errada aí. Quanto mais a gente aproxima a ciência da religião, mais a nossa fé passa a ser uma fé viva. Então, para a gente ter fé nesses momentos, é interessante a gente fazer da gente laboratório vivo do Evangelho de Jesus. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: quer ver o que significa laboratório? Uma vez eu peguei a agenda e comecei a anotar na agenda, né, e faço isso até hoje. Anoto na agenda os lugares que eu fui naquele dia. Ajuda a ter um controle maravilhoso sobre a sua vida, porque às vezes você toma uma multa no trânsito, às vezes acontece alguma coisa, você, eu estava no dia tal, em que lugar? Ah, estava aqui mesmo. Né? Então eu comecei a anotar na agenda o que estava acontecendo comigo.
Então eu comecei a anotar quando eu me aborrecia, né, quando alguma coisa dava errado, fazer uma anotação breve, né? E aí eu fui percebendo o seguinte, que conforme o tempo foi passando, eu vi, peraí, o dia que eu acordo e não faço uma leitura prévia, igual eu estou fazendo aqui agora, não faço uma oração, meu dia é diferente. Parece que eu fico mais irritado, né? Quando você vai sair, você fica mais, se você encontrar alguma cena de violência na rua, ou de repente você toma uma fechada no trânsito, enquanto o trânsito é engarrafado, a tendência é você ter momentos maiores de explosão do que quando você simplesmente fez uma leitura, fez uma oração e você acaba se contendo mais. O que significa? Isso é um laboratório. Eu fiz a prova comigo mesmo de que a leitura edificante e de que a prece, a oração, elas são igual café da manhã. Um dia que você sai de casa sem tomar, você corre o risco de passar mal até a hora do almoço. Ou então vai ter uma manhã desagradável. Então, a partir do momento que eu fiz esse laboratório, essa fé, para mim é certeza. Aí você vai falar para as outras pessoas e pensa, isso é bobagem. Tá, o laboratório que eu fiz comigo, eu tive a minha comprovação aqui. Comigo dá certo, né? Então tem coisas da fé que é só quem começa a fazer. Por exemplo, a gente começa a fazer oração e a gente costuma falar assim, no início a oração parece um monólogo, você está falando palavras ali ao vento, termina com um amém, com que assim seja, você fala alguma coisa, mas gente, com o tempo você começa a desenvolver a oração e a oração se torna um diálogo mental sem que você perceba. Então você no meio da oração você vai tendo ideias, você fala, você ouve, e está sendo uma troca, essa troca com o nosso o preposto entre nós e Jesus, que é o nosso anjo da guarda. Ele está aqui orientando a gente. Então, hoje eu tenho fé mesmo, a minha fé é viva, é comprovada comigo mesmo, de que a oração me ajuda muito, né? E assim vai com as coisas. É bom a gente pegar a fé, trabalhar a fé dessa maneira. A fé não é mais cega. Allan Kardec dizia isso, né? Que a fé de verdade é só aquela que pode enfrentar o ridículo da humanidade em todos os tempos, né? E a gente não está mais em época de fé cega, a gente está na época de provar tudo e de saber se aquilo tudo é de Deus mesmo. Como diz até João em uma de suas epístolas, provai todos os espíritos para saber se esses espíritos são realmente de Deus. É claro que fé, a gente tem que aprender a ter um respeito muito grande, porque a gente chega a um ponto que a gente consegue desenvolver esse escudo para a gente quer que as pessoas desenvolvam o mesmo escudo. E cada um vai desenvolver o seu escudo, não tem jeito, cada um tem uma experiência, tem o seu momento, né? Você vê que os frutos não amadurecem todos ao mesmo tempo. Então eu tenho que esperar, dar o tempo para cada um. E a gente às vezes vê discussões acaloradas por aí de um querendo impor a sua fé, o seu ponto de vista para o outro, e discussões que não vai terminar, vai dar em nada, vai só criar às vezes inimizades, vai criar, né, iniquidades, um monte de problema. A gente tem que aprender a respeitar a fé das pessoas, mas a gente também tem que conquistar o respeito, ou estabelecer essa fronteira de respeito. Falar, peraí, daqui para cá sou eu também. É a minha fé, é a minha maneira de julgar as coisas, de ver o mundo, é a minha busca pessoal. Então ele veio falar aqui pra gente, é o meu escudo. Escudo, é muito legal essa coisa, né? Então ele fala, somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados do veneno que intoxica os corações. Porque o Paulo de Tarso, ele fala pra gente mesmo, vamos encontrar dificuldades. E, gente, é assim até hoje. Não tem como correr disso. Você começa a acender a luz, já viu que a luz, principalmente quando chega o verão, né? Você acende a luz, dá um montão de mariposa, dá um montão... A luz acaba atraindo. E quando você começa a acender a luz dentro de você, aí que sim vai vir aquela... Quando você está naquela vida normal, né, de nasce, cresce, se reproduz, cria os filhos, leva os filhos para a escola, paga a conta, normal. Quando você começa a se importar com esse lado de acender a sua luz interior, começa a vir os desafios, né? Parece que a impressão que dá é essa mesmo, né? E o que está querendo dar voo sem ter asa ainda? Vamos colocar você no seu lugar. Aí começa a vir esses desafios, esses combates. E aí é nessas horas que a gente vai se esquivando, a gente vai mostrando, provando para a gente mesmo até onde a gente tem resistência e colocando a fé acima de tudo à nossa frente como esse grande escudo. Muito obrigado ao Emmanuel por mais uma interpretação aí desse texto maravilhoso de
Paulo de Tarso, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.